Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Irmãos, Deus nos fez com um potencial extraordinário. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Maior potencial do que esse não poderíamos ter. Já imaginou? Imagem e semelhança do Senhor. Deus sempre faz o melhor. E Ele fez a sua obra-prima, que fomos nós, com um potencial extraordinário. Porque a imagem e semelhança de Deus é com um grande potencial. Um potencial fantástico, que não usamos a milionésima parte dele. Não usamos. Irmãos, nós precisamos usar mais o nosso potencial. Nós não estamos fazendo o melhor que nós podemos. Nós não estamos fazendo o melhor que nós devemos fazer. Entenda, irmãos, tudo o que nós fazemos, nós podemos fazer melhor. Fala para o seu irmão do lado aí, tudo que você faz, você pode fazer melhor. Entendam, nós não estamos usando o potencial que Deus nos deu. Nós precisamos usar para fazer cada vez mais e melhor aquilo que nos compete, aquilo que é a nossa parte. Veja um exemplo, Josué, capítulo 1, versículo 3. O Senhor está ordenando aqui a Josué, dando instruções para Josué, que estava entrando na terra prometida, estava adentrando lá. Moisés morreu e o comando ia ficar com o substituto, ia ficar com Josué. E Deus ordena aqui a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E aqui Deus prossegue, desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Então vocês vejam que Deus está dando uma promessa a Josué: todo lugar que você colocar a planta do seu pé é seu. Mas Deus está delimitando a terra. Ele não falou tudo. Você veja aqui que tem todas as coordenadas, né? Desde o deserto, o rio Eufrates. Então a terra estava delimitada. Josué tinha que colocar a planta dos seus pés nessa terra que Deus delimitou, que Deus estabeleceu. Entendam, tudo tem limite. Até a terra prometida aqui tinha limite. E os limites vão ser rompidos quando nós tivermos a direção e orientação de Deus. Mas aqui Deus colocou um limite para que Josué explorasse, né? Deu a promessa a ele: todo lugar que pisar a planta do teu pé, te darei. E veja o que Josué fez. Aqui em Josué capítulo 13, versículo 1. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Ou seja, Deus está dizendo para Josué: você está velho, conquistou, mas ficou muita coisa a ser conquistada. Muitíssima terra não foi conquistada. O Deus está dizendo aqui: Josué, você conquistou, mas não o bastante. Você não fez o melhor, Josué. Você poderia ter conquistado mais e você não o fez. Ficou muita terra a conquistar. E isso tem acontecido conosco, irmãos. Nós temos feito até algumas coisas, mas não estamos fazendo o melhor. Não estamos usando o nosso potencial. Não fazemos de acordo com o potencial que nós recebemos de Deus. Recebemos um potencial, imagem e semelhança de Deus, para fazer melhor do que nós estamos fazendo. Entendam? Nós temos potencial para fazer mais e também para fazer melhor para cada situação, para cada momento,
para cada circunstância. Deus, ele sempre faz o melhor. Não há como Deus não fazer o melhor. Deus faz tudo com excelência. Ele sempre faz o melhor, porque ele usa todo o potencial. Por isso que ele nos fez o melhor, a sua imagem e semelhança. Por isso que ele enviou o que ele tinha de melhor. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar. Nós somos o melhor de Deus. E nós recebemos o melhor de Deus. Mas nós devemos fazer melhor. Porque nós temos potencial para isso. Vejam aqui em 1ª Carta aos Coríntios. 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz: sede meus imitadores, diz o apóstolo Paulo, como também eu de Cristo. Ele dizia que era imitador de Cristo e que nós deveríamos ser imitadores de Cristo também, como ele o era. Veja aqui Efésios capítulo 5. Efésios 5:1. Olha o que diz esse versículo. 6, pois imitadores de Deus, como filhos amados. Filho amado de Deus deve imitar o Pai. Então nós devemos ser imitadores de Deus. Pastor, mas não dá para ser... Não, você não vai ser igual a Deus, nem vai fazer o que Deus faz, mas você tem que imitar o Senhor. Você é imagem e semelhança de Deus e deve fazer imitando a Deus, como Deus faz, sempre procurando fazer o melhor. É isso. E para fazer melhor, nós precisamos de duas coisas. A primeira coisa é usar o poder de Deus. Para ser imitador de Deus e para fazer o melhor, nós precisamos usar o poder de Deus. E em segundo lugar, usar o processo de Deus. Usar o processo de Deus. O processo de Deus, o Espírito Santo de Deus, já nos deixou escrito, está aqui na palavra. A palavra de Deus tem o processo de Deus, tem como Deus age. Nós precisamos conhecer mais as ações de Deus e o processo de Deus e utilizar esse processo para que nós possamos fazer tudo que nós fazemos hoje, fazer melhor, porque nós temos potencial para fazer. Irmãos, nós não podemos fazer a parte de Deus. Entendam? A parte de Deus nós não podemos fazer, como nós já explicamos. Mas Deus, Ele não vai fazer a nossa parte. Quando o Senhor Jesus falou, tirai a pedra, era para nós tirarmos. A pedra do túmulo do Lázaro era para nós, era a responsabilidade nossa tirar. Mas a pedra do túmulo do Senhor Jesus, Ele não ordenou ninguém que tirasse, porque Deus é quem a tirou. Então entendam, irmãos, tem coisas que você fica esperando Deus fazer, que é responsabilidade sua. Tá? Tem várias coisas. Por exemplo, nós temos que evangelizar, porque nós recebemos delegação, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós devemos expulsar demônio. Em meu nome, expulsareis demônios. Tá? Ou seja, vocês que têm que expulsar, vocês podem usar meu nome, mas vocês têm que expulsar. Então tem a parte nossa e a parte de Deus. E a parte nossa, nós temos que procurar fazer cada vez melhor, porque nós temos potencial dado por Deus para isso. É isso que nós devemos ter, irmãos. E para usar o processo de Deus, vamos fazer aquilo que Deus usou em primeiro lugar, ou fez em primeiro lugar. Dá um pulinho em Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Então, Provérbios 8, 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, né? E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, vejam, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quem está falando aqui?
A sabedoria. A primeira criação de Deus não foi a luz. Haja luz. Mesmo porque quando Deus diz haja luz, já tinha água, porque o Espírito Santo pairava sobre as águas, né? Mas a primeira criação de Deus foi a sabedoria. Sabe por quê? Porque Deus sabe que Ele precisa de sabedoria para fazer tudo perfeito como Ele faz, para fazer sempre o melhor. Então a primeira coisa que nós precisamos para fazer melhor, usando o processo de Deus, é usar sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Fala para o seu irmão do lado, nós precisamos de sabedoria para fazer tudo melhor. Com ela, com a sabedoria, nós usamos as outras armas da melhor maneira, da maneira mais eficaz. Com a sabedoria, nós usamos melhor o amor. Irmãos. Por quê? Por exemplo, quem tem amor, mas não tem sabedoria, vai amar errado. Vai amar prazeres, vai amar o dinheiro, vai amar muita coisa errada. Então é necessário ter sabedoria para amar certo. Então com ela nós usamos melhor o amor, com ela nós usamos melhor a fé, com ela nós usamos melhor os dons, com ela nós usamos a inteligência de uma maneira melhor. Entendam? Sabedoria. A primeira coisa que nós precisamos, porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios 4:7, que sabedoria é a coisa principal. E é mesmo. A sabedoria, ela é a coisa principal e é adquirida. Ninguém nasce com sabedoria, você tem que adquirir sabedoria. Como? Através do conhecimento, principalmente do conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Com sabedoria, nós oramos melhor. Irmãos. Muitas vezes a gente ouve um relato. Pastor, a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Então lá no meu serviço eu orei sem cessar. Irmão, Aí o meu chefe falou para eu ir orar em casa que eu estava despedido. Porque eu orei sem cessar e não trabalhei. Orou sem cessar, sem sabedoria. Quando Deus diz orar sem cessar, você está em estado de oração. Você vai dirigir, Senhor, abençoe os meus caminhos. Você vai comer, Senhor, abençoe esse alimento. Está em estado de oração. E orar sem cessar também é você orar por uma causa. Orar por uma causa. Entendam? Isaac orou 20 anos para que a sua mulher tivesse a esterilidade quebrada. Então, tem uma causa, você tem que orar sem cessar por essa causa. A causa pode ser a libertação de um filho, de uma filha, pode ser a cura de um parente, é uma causa. Você vai orar sem cessar até o mal sair, até a bênção chegar. Você não vai orar de vez em quando e desistir, você vai orar sem cessar até atingir o seu objetivo. Dizer como diz, fazer como faz. Está lá em Efésios. Por essa causa me ponho de joelho diante de Deus. Tem uma causa. Tem um mal na família, tem um mal na saúde, tem um mal financeiro. Eu vou orar por essa causa sem cessar, sem parar, até a resposta chegar, até a bênção chegar. Isso é orar sem cessar. Então, quando você adquire sabedoria, você entende melhor essas coisas. Jejuar. É necessário jejum e oração. Precisa de sabedoria para jejuar. Eu sei da história de um pastor que fez 4 dias de jejum. E depois vão entregar o meu jejum. Foi para uma churrascaria entregar o jejum. Saiu de lá de maca, foi para no hospital. Uma série de problemas. Por quê? Jejuou sem sabedoria. Então é necessária sabedoria para orar, para jejuar e para usar melhor a nossa fé. Entendam? A melhor oração, você quer orar melhor? Você tem que usar o processo do Senhor. O Senhor deixou até um modelo de oração e tem que orar sempre referenciado à palavra de Deus. Você não pode devagar por aí. Você não pode viajar na oração.
Ora focado na palavra. Senhor, a sua palavra diz isso, é promessa sua. Senhor, eu vi o caso lá de Isaac, eu vi o caso lá do endemoniado gadareno. Senhor, como se operou lá, sempre citando a palavra na oração. Porque a palavra tem poder e a oração também tem poder quando é referenciada a palavra. E a oração não é para se mostrar não, como diz o Senhor Jesus ensinou. Porque tem muita gente que corre no risco de querer usar palavras empoladas, porque tem gente ouvindo. É como, oh, misericordioso Deus, tal. Não está orando para Deus, está orando para as pessoas. Tem que orar para Deus. Por isso que o Senhor Jesus orava à parte. Por isso que nós às vezes temos que orar. Porque quando você está orando sozinho, você não está orando para ninguém ouvir, somente a Deus. Então a oração tem que ser direcionada a Deus, é Ele que vai resolver. E muitos oram, né, para que a pessoa do lado ouça a sua oração. Aquele irmão ora. Não, tem que orar com sinceridade, humildade, e tem que orar. Para fazer uma oração, tudo que nós fazemos, nós podemos fazer melhor, inclusive a arma extraordinária da oração. E nós temos que usar a sabedoria também com a inteligência. Entende, irmão? Inteligência não é sabedoria. Hitler era inteligente, mas um tolo. Completamente tolo. Não tinha sabedoria. E tem muita gente inteligente que é tolo. Tem muita gente inteligente seguindo demônios. Tem muita gente inteligente aí, que se diz inteligente, até bom de raciocínio, mas está seguindo aí entidades. Porque não tem sabedoria. Falta a primeira. Para fazer melhor, usar o nosso potencial, precisamos em primeiro lugar de sabedoria, irmão. Sabedoria. E sabedoria, né, a base, o alicerce da sabedoria é a obediência à palavra de Deus. Não existe um sábio que desconheça a palavra. Se desconhece a palavra de Deus, não é sábio. Pensa que é. Pode ser sábio para o mundo, mas é um tolo. Porque a base, o alicerce da sabedoria é a palavra de Deus, é a obediência à palavra de Deus. Em Marcos, capítulo 11, versículo 22, né, tem também uma outra coisa que nós precisamos para fazer melhor aquilo que nós fazemos. Nós precisamos, em primeiro lugar, da sabedoria, precisamos saber usar o amor, mas precisamos saber usar a fé, porque a fé parada não serve para nada. Em Marcos 11, 22, o Senhor Jesus disse: tende fé em Deus. Tem muita gente aí fora que tem fé, mas sem sabedoria alguma. Por quê? Porque tem fé num pedaço de pau, tem fé num pedaço de gesso, tem fé num bezerro de ouro, tem fé em pessoas. E pasmem, tem gente que tem fé até em mortos. Mortos. Não só parentes mortos, mas grandes homens de Deus que estão mortos. Ah, Pedro, me abençoa, está morto. O Senhor vive. O Senhor vive. A sua fé tem que estar em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e só. A sua fé não pode estar em pessoas, líderes de igreja, mortos, bezerro de ouro, imagens, simpatias. E tem muita gente tendo essa fé errada porque não tem sabedoria. Com a sabedoria a pessoa, peraí, tem alguma coisa errada aí. Vamos ver o que diz a Bíblia. Tem que orar só a Deus, só ao Senhor teu Deus, só adorará, só ao Senhor teu... Então, ela começa a usar melhor a fé, porque tudo que nós fazemos, podemos fazer melhor, inclusive a utilização da nossa fé, inclusive as nossas ações de amor, inclusive fé, amor, jejum, oração, e vai por aí fora. Tudo que você faz, você pode fazer melhor. Você pode melhorar o seu jejum, você pode melhorar a sua oração, você pode melhorar o seu amor a Deus e ao próximo, você pode melhorar o uso da sua fé. Tudo que nós fazemos, nós temos potencial dado por Deus para fazer melhor, né? Então vamos ver a arma que talvez seja a mais poderosa, como diz a palavra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Não podia ser outra coisa.
Ah, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu seria como um metal. Se eu não fizer por amor, nada seria. Então diz aqui, 1 Coríntios 13, para você não esquecer, fácil decorar. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior destas é o amor. Entende, irmãos? Para você usar melhor o seu potencial, para você fazer tudo melhor, imitando a Deus, porque Deus faz tudo por amor, nós devemos usar o maior dos dons, diz aqui esse texto. Está dizendo aqui, o amor. Irmãos, use os outros dons, os frutos de espírito, mas use com amor. Faça tudo por amor a Deus e amor ao próximo. Entendam? E faça com amor com você mesmo, porque tem muita gente que não se ama. Deus falou amar o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, você não ama o próximo. Então você tem que amar você e você tem que amar o próximo. E principalmente amar a Deus acima de todas as coisas. Então Deus faz tudo por amor e com amor para nós. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Fez o melhor por amor. Ele enviou para nos salvar o que ele tinha de melhor por amor. Então façamos tudo com e por amor a Deus e ao próximo. Esses são os dois principais mandamentos. Você quer fazer melhor, faça com amor. Com amor você capricha mais, você se empenha mais, você se entrega mais. Entende? Não ame nada e ninguém mais do que a Deus. É idolatria. Não ame dinheiro. A pessoa que não tem sabedoria, ela usa a arma extraordinária do amor da maneira errada. Por isso que é necessária a sabedoria. Quem não tem sabedoria ama coisas fúteis, supérfluas, caprichos. Mas quem tem sabedoria ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. Qualquer coisa que você amar acima de Deus é idolatria. Entenda? Idolatria é um amor errado, um amor sem sabedoria. Não está fazendo melhor porque está amando alguma coisa acima de Deus. Faça tudo por amor. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. E ele fez por amor a Deus e a sua terra. Foi movido por amor. Quando você é movido por amor, você faz melhor. Faça como Abraão. Você entregaria o seu Isaque por amor e fé a Deus. Entendam? A pessoa que não tem amor a Deus, não tem amor, ela não renuncia. Ela centraliza tudo. Ela age com avareza, com ganância. Porque não ama o próximo. A pessoa que rouba, que explora o próximo, defrauda o próximo, não ama o próximo. Não age por amor. Davi matou um urso e um leão e derrotou Golias por amor a Deus e às ovelhas. Entendam? É fundamental. Se ele não tivesse amor às ovelhas, deixaria lá o lobo e o leão levá-las. Mas ele tinha amor às ovelhas. Ele cuidava bem daquilo que Deus tinha dado a ele. Por isso Deus mandou ungí-lo como rei, pela sua coragem de enfrentar, para defender por amor aquilo que Deus tinha dado a ele. Você, se o teu filho te pedir um pão, você dá uma serpente? Você dá o melhor para o seu filho. Por que você dá o melhor para o seu filho? Por amor, não por interesse, por amor. Você dá o melhor para o seu filho, procura dar o melhor, segundo os seus recursos, por amor. Por amor você dá o seu melhor, irmãos. Salomão pediu e recebeu sabedoria de Deus, sabe por quê? Para cuidar do seu povo. Ele amava o povo de Deus. E por isso que Deus o deu. E ainda deu riquezas, falou, você vai precisar de riqueza para construir o templo. O famoso templo de Salomão. Então, que na realidade não é o templo de Salomão, é o templo de Deus. Tendo em João 10:11, o Senhor Jesus disse, o bom pastor dá
a vida pelas suas ovelhas por amor. Mas o mercenário, quando vem o lobo, manda a ovelha sair da igreja. Entendam? Tem que fazer por amor. Amor às pessoas, amor às ovelhas. Eu peço a Deus, Deus me dê mais alguns anos, para que eu possa pregar sua palavra, fazer sua obra por amor a ti, por amor às ovelhas, por amor às vidas. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, 38 diz: mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Para melhor usar o seu potencial, para fazer o melhor, é preciso viver e agir pela fé. A sua fé na palavra prova o seu amor a Deus. Como é que se prova o amor a Deus? Pela fé na palavra. E como é que se prova fé na palavra? Obediência à palavra. Obediência. Em João 14:15, o Senhor Jesus diz: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas você obedece os mandamentos? Não, nem sei quais. Então você não ama a Deus. Porque Jesus falou: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A maior prova de fé e amor a Deus é a obediência à palavra. Obediência à palavra é a maior prova de fé e amor a Deus. Nós, para fazer melhor, usar melhor nosso potencial dado por Deus, nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. É necessário usar com sabedoria a fé. A fé, vou repetir, a fé é a moeda do reino dos céus, a moeda do reino de Deus. Não se adquire nada do reino de Deus se não depositar fé. Senhor, eu quero uma bênção. Deposita fé. Tem que depositar fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, tem que depositar. Mas eu não tenho fé, como é que eu faço? Pega a fé emprestada para algum outro. Chegou o irmão, intercede por mim. Você que tem fé aí, estou meio fraco na fé, intercede por mim, empresta a sua fé. A intercessão nada mais é do que você usar a sua fé em benefício de alguém que não tem fé. Você está pagando a bênção dele com a sua fé. Porque para ter bênçãos, tem que depositar fé. O Senhor Jesus, quando estava em corpo, ele curava a pessoa que não pediu. O caso lá daquele acomodado há 38 anos. Ele curava pessoas que estavam mortas, não tinham fé. Ele curava pessoas endemoniadas, sem razão. O demônio libertava, não tinha fé. Por quê? Porque ele usava a fé dele. Ele emprestava a fé dele. Entendam? Precisa pagar. Ele em corpo usava a fé dele. Mas depois, ele quer usar a nossa. Tem que usar a nossa. Alguém tem que depositar fé para que a bênção seja liberada. É uma regra do reino de Deus. E o Senhor vela pelas regras. Nós pregamos nessa semana a respeito de disciplina. Nós temos que ser disciplinados. Deus é completamente disciplinado na sua palavra. Ele não vai passar pela sua palavra para abençoar ninguém. Não existe caso especial. Ele não vai fazer concessão, porque ele vela sobre a sua palavra. Por isso que a palavra de Deus tem credibilidade. Para você tomar posse, você tem que estar enquadrado minimamente na palavra do Senhor. Entendam? É fundamental isso. Fundamental. Você tem que pedir de acordo com a regra. Você tem que pedir de acordo com a palavra, de acordo com os mandamentos, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. E você precisa depositar fé. Senão o seu pedido vai ser indeferido. Até que você tenha fé e aí ele deposita e ele é liberado. Então é preciso
de sabedoria para adquirir fé que vem por ouvir a Deus, a palavra de Deus, e ter bênção de Deus. Em Marcos 9:23, o Senhor diz que tudo é possível para aquele que crê, tudo é possível para aquele que tem fé em Deus, fé correta. Em Mateus 21:22, o Senhor diz: tudo que pedir na oração, crendo com fé, o recebereis, Deus te dará. Entendam? Fundamental isso. Nós temos potencial para fazer tudo que nós fazemos melhor, mas nós precisamos usar o poder de Deus, precisamos usar as ferramentas de Deus, né? E o processo de Deus. Sabedoria, amor, fé, oração, tudo com sabedoria, para poder fazer melhor tudo que nós fazemos e termos melhores resultados. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Temos um potencial extraordinário, mas nós precisamos usar o processo de Deus. Nós precisamos usar o processo de Deus para fazermos tudo melhor. O Senhor Jesus em corpo buscava sempre o conhecimento. O Senhor Jesus em corpo crescia em sabedoria. O Senhor Jesus em corpo usava a fé e fazia tudo por amor. Por isso ele sempre fazia o melhor. Sejamos imitadores de Cristo. Ou como diz até Efésios, sejamos imitadores de Deus. Não que você vai fazer a parte de Deus, você vai fazer a parte que Deus determinou que você faça, mas você vai fazer o melhor. Você tem que fazer o melhor, usar mais o seu potencial. Então faça tudo com sabedoria, que é a coisa principal, em primeiro lugar, amor, porque você vai usar o amor com sabedoria da maneira certa, a fé, né? A sabedoria é o principal. Ela vai fazer você orar melhor, ela vai fazer você amar de modo certo, ela vai fazer você usar melhor a sua fé, né? E você vai melhorar em tudo que você faz. Deus, Ele não quer que nós fiquemos parados, né? Ele quer melhoria. Ele começou uma boa obra nas nossas vidas e vai nos aperfeiçoando, vai nos melhorando. E Ele nos deu potencial para fazer muito mais. Josué se conquistou, mas poderia ter feito melhor. Se usasse mais sabedoria, usasse amor com sabedoria, fé com sabedoria, empenho com sabedoria. Não adianta a pessoa querer se esforçar sem sabedoria. Sabe o que vai acontecer? Ela vai se estressar. Mas aquele que tem sabedoria, ele se esforça no momento certo, da maneira adequada. Entenda, irmãos, tudo que você faz, você recebeu o potencial de Deus para fazer mais e para fazer melhor. Amém? Agora você precisa usar o poder de Deus e o processo de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.